A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o seu pastor Alex, que tem todos os dias trazendo aí uma mensagem de Deus para você, trazendo aí uma palavra para o seu coração, um ensinamento, porque se não se firmarmos na rocha, a gente perece, não é verdade? Por isso que a gente tá aí sempre juntos, né? Estamos juntos para derrubar o gigante. Irmãos, abre a sua Bíblia em Cantares de Salomão, capítulo 6 e verso 3. É o texto de ontem e o de hoje, somente esses dois áudios sobre uma linda, uma criatura, a criatura mais bela, né? É o título do nosso estudo, a criatura mais bela. Amém? Nós vamos entender algumas coisinhas aqui. O amor de Deus a você, né? Toda a luta que Deus teve que fazer para reconquistar você. Cantares de Salomão, capítulo 6 e verso 3, está escrito assim, ó. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Esse versículo é simples, irmãos. Ele diz que ele é do amado e o amado é dele, né? Nós somos de Deus e Deus é de nós. Nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. Pronto e acabou. Simples assim. E aí eu expliquei para vocês ontem no áudio que Deus nos criou, nos fez a imagem e semelhança dele. Nós aprendemos ontem também que ele nos fez com qualidades dotados de dons já dentro de nós para poder captar certas coisas. Aprendemos bastante, né? Nós vimos ontem que nós somos coroados lá em Salmos 8. Nós vimos também que nós recebemos 4 autoridades de frutificar, multiplicar, sujeitar e dominar, e a gente agora só possui 2. A gente viu também bastante coisa que Deus fez por nós. Nós vimos lá o que o inimigo ele desejava ser semelhante a Deus, e quem é semelhante a Deus somos nós. Nós aprendemos tudo isso ontem, né? Nós vimos até chegar o momento do pecado, até o momento que o inimigo nos enganou. Até o momento que ele conseguiu ludibriar o coração de Eva e Adão, e assim o pecado entrou no mundo. Pois bem, agora eu vou dizer a vocês o seguinte, né? Quando tudo isso estava acontecendo, Deus teve uma pequena reunião. A Bíblia não diz isso, mas eu conjecturo que Deus teve uma reunião no céu e de repente ele pega e fala: e agora? Quem irá por nós? Quem irá por nós? Aí Deus diz isso e ele ama e quer resgatar todos aqueles que ele criou, que é uma bela criatura. Aí Jesus decide: eu vou descer, papai. Eu vou salvar a eles. Sem você opinar se pode ou não pode, se deve ou não deve, Jesus desceu. E ele nasce, e aí ele vem, e o preço para salvar as almas de cada criatura, para salvar você, para salvar a mim, está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho, seu único filho, unigênito. Ele entregou em troca de você, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Assim, nós fomos resgatados nele. O preço era esse, ele tinha que se entregar. E em Romanos 8,3, ele veio em carne. Vamos ver? Vamos ler? Romanos 8,3, Novo Testamento, né? Vamos lá? Romanos capítulo 8 e verso 3, está escrito assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Não entendeu? Eu vou explicar. Ele nasceu na carne que deveria pecar, mas dentro daquela carne ele fez a justificação, salvando-nos e condenando o pecado. Ele usou a própria carne que era para cair no pecado. Ele nasceu dentro de uma carne. Aí ele veio em carne. Mas ele veio vazio. Você poderia dizer: ah, é fácil ser Jesus nessa terra. É muito fácil. Não é não. Filipenses 2,15. Porque talvez você poderia pensar assim, que é fácil porque ele é filho de Deus Altíssimo e veio cheio de poder e glória. Vou te explicar uma coisinha. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, está escrito assim, ó. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, está assim, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele tinha forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo. Que palavra forte. Tomando a forma de servo. Para pensar, um grande mestre, um grande poderoso, se fazer de servo. Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz, não era qualquer morte não. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, e todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de seu Pai. Tá vendo? Então ele veio vazio. Ele entrou aqui vazio, ele estava aqui vazio, ele não veio com todo o seu poder, como você poderia imaginar, que aí era fácil ele passar aquelas lutas, mas não. Jesus declarou, lá em Mateus 10:34, que ele veio trazer espada. Além dele vir vazio, ele só trouxe uma ferramenta, a espada. Que é a espada? A palavra de Deus. Ele só veio trazer a palavra. Em João 3,17, ele não veio condenar, mas salvar. Lá diz que ele veio salvar, ele não veio condenar. Em João 10,10, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Em Lucas 19,10, ele veio resgatar o que se havia perdido. Tudo isso era a missão dele, trazer espada, não condenar o mundo, dar vida em abundância e resgatar o que se havia perdido. Era tudo que ele veio fazer. Ainda assim, foi humilhado, foi chicoteado, tomou tapa, tomou soco, foi perseguido, passou fome. Ele estava com seu propósito. Ele não podia desistir do seu propósito. E com a morte de cruz, ele disse certas palavras. Ele estava se agoniando ali, sentindo dores, tristezas. Mas mesmo assim ele tinha uma missão: resgatar a minha vida e a sua vida. Ele tinha uma missão de nos tirar daqui, nos levar para o Pai. Porque o Pai não fez uma criatura que fuma cigarro. O Pai não fez uma criatura que ainda está na bebida. O Pai não fez uma criatura que vive na prostituição. O Pai não fez uma criatura que anda errando para lá e para cá, mentindo, se prostituindo, fazendo falsidades, roubando, matando e destruindo. Não! O Pai não fez essa criatura. Mas Ele mandou resgate. Ele mandou resgate para você que ainda está no vício. O nome do resgate é Jesus. Ele mandou resgate para você que está na mentira, na falsidade, na dívida. O nome do resgate é Jesus. E com a morte de cruz que ele estava, ele disse uma palavra: estás consumado. Chegou o momento dele entregar o Espírito a Deus, e aí ele disse: está consumado. E despojou o inimigo, que está lá em Colossenses 2,15. Vamos confirmar? Colossenses capítulo 2,15. Na hora que ele falou aquilo, meus irmãos, na hora que ele disse que ele falou com essa palavra, está consumado, no Colossenses capítulo 2 e verso 15, você vai encontrar assim, ó: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Tá vendo? Em carne ele estava com as mãos pregadas, mas em espírito, meus irmãos, não. Ele estava livre, ele cumpriu, ele veio buscar e ele cumpriu. E ele disse que estava consumado porque ele foi até o final. E Deus, para comemorar aquilo, a Bíblia não diz dessa maneira, mas eu vou conjecturar também. E Deus, para comemorar, fez trovejar, saía relâmpagos, ele causou terremotos aqui na terra. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Aí de repente começaram a dar as notícias que os sepulcros estavam se abrindo, os santos que estavam mortos começaram a ressuscitar para suas famílias, o sol se escureceu porque a luz de Cristo brilhou, porque o Rei resgatou o que havia perdido. De repente, tudo que estava perdido ele resgatou, tudo que estava abandonado ele resgatou. E aí sim, a criatura que estava perdida ele resgatou. Aí Deus diz lá em Isaías 45:15, ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, todavia
eu não me esquecerei de ti. Amém? Essa é uma criatura, essa é uma pequena história de quando Jesus veio do céu para resgatar você, porque Deus não fez uma criatura para perder, Ele fez uma criatura para vencer. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar cada vez mais ao seu coração,